Mateus capítulo de número 8. Enquanto você encontra, eu relembro os irmãos da mensagem semana passada. Nós vimos um homem que ficou conhecido como crente raiz, aquele homem que estava junto em todo o tempo, permaneceu fiel ao Senhor em todo o tempo. Como é bom quando a igreja, no meio da igreja temos homens e mulheres crente raiz, né? Que bênção que o Senhor está levantando pessoas assim. Alguém já disse uma frase por aí: tempos difíceis geram homens fortes, né? Olha aí, ó, que bênção do Senhor. O Senhor está forjando uma geração de valentes, homens e mulheres fortes no Senhor, que vão fazer a diferença nesses dias aonde o Senhor está nos colocando. Mateus capítulo de número 8, eu quero ler de início o versículo 18, que diz: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Jesus olhou para uma multidão que estava à sua volta e deu uma palavra para aquela multidão. Qual foi a palavra? Passem para o outro lado. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de louvarmos o Senhor, ó Deus, expressarmos nossa gratidão com palmas, com orações, com a nossa fidelidade, com a nossa gratidão, com a nossa voz. Podemos, ó Deus, expressar nesse momento nosso louvor ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, ó Deus, e com o coração, com a mente aberta para receber a mensagem do Senhor para nós. Ó Pai bendito, quero te agradecer pela palavra do Senhor, que é poderosa, que é viva e é eficaz. Te agradeço, Senhor, porque nessa noite tenho certeza de que todos que aqui estão serão tocados por Ti, tomados por Ti, transformados por Ti, libertos, curados no Senhor, ó Pai, porque a Tua palavra nunca volta vazia, mas sempre cumpre o propósito. Eu te agradeço por isso, ó Deus amado. Continua a falar conosco nesse momento, através da Tua palavra, por Tua misericórdia, por Tua graça. Usa-me como um instrumento nas Tuas mãos. É assim que oro, grato ao Senhor, e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós vemos Jesus cercado por uma multidão. Sempre assim, aonde Jesus está, as pessoas afluem. Elas vêm por uma razão ou outra. Porque querem o milagre, ou porque querem o Senhor do milagre, mas eles se aproximam do Senhor. E quando eles se aproximam, o Senhor dá uma palavra. O desafio de quando nós ouvimos a palavra do Senhor é que nós nunca mais somos os mesmos. Sempre que nós ouvimos a palavra do Senhor, ela mexe conosco. É interessante que ela pode mexer conosco de maneira positiva, ou alguém pode ouvir a palavra do Senhor e rejeitá-la, dizendo: não quero, a semelhança do jovem rico, que achou, Jesus está falando para mim, porque sabe que eu sou rico, essa mensagem para mim não me serve, e ele abandonou. Então sempre é assim, ou seremos transformados, curados e vamos seguir ao Senhor, ou então as pessoas vão se afastar. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós precisamos dar uma resposta. Agora Jesus olha para uma multidão e já começa a direcionar essa multidão. Ele diz: passem para outra margem. Eles estavam em uma margem, numa região, num espaço geográfico. E o Senhor disse: eu quero que vocês agora passem para outra margem. O que isso significa? Todos nós colocamos limites na nossa vida. Até aqui tudo bem, a partir daqui já não quero mais saber, até aqui vai, depois dali não. E o Senhor, Ele vem para dizer: ultrapasse os seus limites.
Você colocou limites sobre a sua vida aos quais eu não impus. Então, passe para outra margem. Que desafio, irmãos, quando nós ouvimos o Senhor falar isso. No Antigo Testamento, por exemplo, um limitador era o Rio Jordão. Sempre que o Senhor levava o seu povo, diz, ultrapassem o Rio Jordão. O Rio Jordão era um limite que levavam eles para outras conquistas. Agora o Senhor está falando para o seu povo, vocês têm limites, têm limitado. Limite é coisa de homem. Nós limitamos a nossa vida. Nós colocamos de maneira consciente ou inconsciente. Não vou conseguir, não posso, até aqui deu, eu consegui, a partir daqui eu não consigo. E o Senhor chega e diz, passem para outra margem, ultrapassem esses limites que vocês estão presos. Então o Senhor fala, Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Quando nós chegamos para Cristo, nós temos alguns limites. Por exemplo, o orgulho. O orgulho, ele tenta limitar a pessoa. Porque quando nós viemos para Cristo, nós precisamos ouvir o Evangelho, e uma vez ouvindo, eu preciso dizer, Deus, o Senhor está certo e eu estou errado. Mas o orgulhoso não consegue fazer isso. Então, passe para outra margem, deixe o orgulho, deixe a timidez, deixe o medo, abandone esses limites, essas coisas que estão tentando te limitar, para que você possa entrar em linha com o Senhor. Então, o Senhor dá essa palavra, dizendo para eles, neguem a você mesmo e vai adiante. Vamos ler o próximo versículo? Versículo 19. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Eu te seguirei aonde quer que fores. Nós já vimos isso, né? Poucos dias nós estávamos numa mensagem em que a Ruth fala para sua sogra Noemi, aonde quer que fores eu irei. Agora esse homem está usando a mesma palavra. Eu vou aonde o Senhor vai. E esse é um outro erro que o ser humano comete. O erro da achar-se autossuficiente. Adão, Eva caíram exatamente nesse erro de achar que eles conseguiriam lidar com o pecado sozinhos. Deus deu uma palavra para Adão, dizendo que ele poderia comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele provou, ele disse, eu consigo fazer isso que o Senhor disse que não era para fazer, e ainda assim eu consigo ter comunhão com Deus. Deus, eu continuo te seguindo aonde quer que o Senhor vá. É assim. É assim, nós colocamos alguns limites e ultrapassamos alguns limites que o Senhor ordena que nós não façamos. Talvez para alguns dos senhores, estar aqui hoje à noite é ultrapassar alguns limites. Limites da sua alma. Tantas coisas, né, podem tentar nos impedir. Mas agora a palavra diz que esse homem que chegou para Jesus disse a ele, eu te seguirei aonde quer que o Senhor for. Irmãos, Jesus, ele nos alertou, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então eu não posso dizer que eu consigo fazer alguma coisa de mim mesmo. Você não vai conseguir vencer o pecado sozinho. Você não consegue vencer as suas tentações sozinho. É preciso que reconheçamos, Senhor, para ultrapassar esse limite, passar para outra margem, eu preciso do Senhor, porque eu sozinho não consigo. Eu não consigo sozinho. Lembram quando Simão também disse para Jesus, estou pronto a entregar a minha própria vida? Lá em Lucas capítulo 22,
versos de 31 a 34. Gostaria de ler com os irmãos. Lucas 22, 31 a 34. Diz assim: Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar é peneirar, é separar o joio do trigo, é tirar a impureza. Pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Aqui nós vemos mais uma vez a arrogância, a autoconfiança, a autossuficiência do ser humano, de achar que consegue viver a sua própria vida, viver do seu jeito. Eu não consigo, é por isso que eu preciso entregar o domínio, o controle da minha vida ao Senhor. É por isso que estou aqui, é por isso que muitos dos senhores estão aqui, porque entregaram a sua vida ao Senhor. Porque se fôssemos fazer a nossa vontade, é possível que não estivéssemos aqui. Mas o Senhor, Ele é soberano, a vontade dEle deve prevalecer hoje e sempre. Muito bem, eu te seguirei aonde quer que fores. O Senhor disse: tem certeza? É isso mesmo? Eu te seguirei? Quando uma pessoa diz para Jesus: eu te seguirei aonde quer que fores, e na nossa mentalidade humana, no lugar de Jesus, Ele está dizendo que quer te seguir. Recebe-o. Recebe com alegria, Ele está falando. Vamos ler o versículo seguinte. Versículo 20. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava falando para esse homem: tem certeza que você quer me seguir? Seguir a Cristo significa viver em total dependência do Senhor. Por quê? Porque nós não sabemos o que o Senhor tem preparado. Sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas não sabemos o que Ele tem preparado. E decidimos viver guiados pelo Senhor. Então Ele disse: é isso mesmo que você quer? Saiba que até as raposas têm um lugar para eles, até os passarinhos têm o seu ninho, mas o Filho do Homem, Ele não tem um lugar certo, pousada certa. Pode ser que hoje, aqui, amanhã, nós vamos fazendo missões e vamos caminhando. É isso mesmo que você quer? Você está disposto a entregar o domínio da sua vida ao Senhor Jesus? Sabe, irmãos, com esse ponto aqui da mensagem, eu precisei repensar algumas coisas do ponto de vista ministerial. Jesus, Ele sempre alertou. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, Ele disse: a porta é estreita, o caminho é estreito. E por vezes, eu tento fazer com que a porta seja larga, o caminho seja espaçoso para seguir a Cristo. Não é assim. Fazendo o avesso do que o Senhor pediu. O Senhor disse: a porta é estreita para entrar no reino dos céus, mas a porta de saída, Ele disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo e me siga. Do contrário, vai adiante. João capítulo 6, a palavra diz que uma multidão abandonou Jesus. Ele olha para aqueles que ficaram e disse: vocês também querem me abandonar? E aí Pedro traz aquela revelação dizendo: só tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós?
Jesus tinha muito claro isso. Então a porta de saída estava aberta, mas a porta de entrada é estreita. Nós estamos caminhando, nos preparando para batismo. Provavelmente mês que vem façamos batismo. Aleluia, glória a Deus. Mas esses irmãos que serão batizados, eles precisam entender: a porta é estreita, o caminho é apertado. É isso, porque quando os discípulos chegaram para Jesus: eu te seguirei aonde for, ele disse: tem certeza? Porque até as raposas têm um lugar para descansar, até o passarinho tem, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É esse que você quer seguir? Ou seja, a porta é estreita. Você tem certeza? Parece que um convite aos avessos, né? Um convite repelente. Diz: não, é que o Senhor quer deixar claro. Seguir a Cristo, Ele está dizendo: eu não estou pedindo muito para você, eu estou pedindo tudo. Filho meu, dá-me o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então essa história de entregar-se de maneira parcial não funciona. Estar seguindo os irmãos que estão congregando conosco, ou estamos juntos em Cristo, ou não estamos. Porque essa história de pé aqui, pé ali, eu não sei, eu não tenho certeza, não funciona, irmãos. Quando nós olhamos para essa passagem, o Senhor deixa claro: se você quer ser meu discípulo, é dessa forma. A palavra não vai mudar. Alguém pode até tentar adocicá-la, mas a palavra do Senhor continua sendo a mesma. Então ele diz exatamente isso. Aproximando-se um dos escribas, disse: os escribas eram aqueles que conheciam a palavra, só conheciam, mas dificilmente viviam. Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Deixa eu esclarecer para você: é isso que você quer seguir? É a Cristo? Se for a Cristo, você precisa entregar-se totalmente a Ele, sem reservas. Não é assim que nós vimos semana passada? Epafrodito, ele entregando a sua própria vida, chegou a ficar enfermo, quase à morte. Mas ele disse: eu prefiro entregar a minha própria vida, mas cumprir a missão que o Senhor me deu. Você está disposto a entregar a sua vida a Cristo? Seguir a Cristo? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, disse o Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor. Aquele que tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Senhor está dizendo. O mundo está caminhando a passos largos para a condenação, e a igreja a passos firmes para a salvação. Nós, como igreja do Senhor, temos a resposta para esse mundo. Porque a igreja de Cristo foi posto como luzeiro para esse mundo, sal da terra, luz para esse mundo, é a igreja do Senhor. Olhando para a nossa Erval do Oeste, vemos a dificuldade que está enfrentando, por exemplo, na coleta de lixo. Alguém aqui está enfrentando na Erval do Oeste? Muitos. Sabe, irmãos, tem uma questão espiritual nisso também. Os irmãos viram comércio sendo arrombado aqui em Erval do Oeste? Viram também, né? Nós podemos olhar e cobrar do poder público. Sim, pode ser feito isso. Mas isso reflete algo espiritual também, irmãos. O lixo que tenta se acumular muitas vezes, e a igreja precisa se colocar em pé, dizendo ou sabendo quem nós somos nesse mundo. O Senhor nos colocou
para fazer a diferença. Ele disse que em Efésios capítulo de número 6, nós vivemos num mundo de densas trevas, mas temos a armadura do Senhor para poder viver, para poder vencer as batalhas. Então, essa violência nós não podemos aceitar na nossa cidade. Esse lixo pode estar refletindo um lixo que o inimigo está tentando também lançar na mente de tantas pessoas. Por quê? Porque o papel dele é dividir para conquistar. Ele quer dividir a igreja, ele quer dividir o coração, ele quer dividir a mente, ele quer colocar dúvida. Você sabe o que é fé? Fé é certeza. Fé é convicção. E ao contrário, Satanás tenta colocar uma semente de dúvida. Será que é bem assim? Existe um demônio chamado não é bem assim. Um demônio que tenta colocar na mente de algumas pessoas, dizendo, não é bem assim, não é bem assim, não é desse jeito. É o que está na palavra do Senhor. E o Senhor então, Ele diz, as raposas têm lugar para pernoitar, para dormir, os passarinhos também têm, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir mesmo assim? Versículo 21. Vamos continuar a leitura. 21 e 22. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O convite, quando Jesus diz, segue-me, é muito honroso. Quando Jesus veio a essa terra, Ele escolheu para si 12 discípulos, que ficaram conhecidos também como apóstolos, e cada um deles recebeu essa palavra, segue-me. Quando um judeu ouvia esta palavra, segue-me, ele sabia que ele havia sido aprovado por seu mestre. Todo o judeu tem um rabino, tem um mestre, um professor que lhe ensina. E toda criança, até aos seus 12 anos de idade, é ensinado em casa por seus pais. Uma criança, filho de um judeu, é ensinado por seus pais em casa. Algumas crianças se sobressaem tanto que com 12 anos de idade eles já sabem de cor. Será que um versículo da Bíblia? 2, 3, 10? Não, eles sabem de cor alguns. Gênesis inteirinho, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. 5 livros da Bíblia de cor, com 12 anos de idade. É por isso que quando Jesus, com 12 anos de idade, foi ao templo, os mestres estavam ali e Jesus começou a conversar com eles, discutir com eles. E eles faziam pergunta e Jesus respondia e fazia pergunta, eles não tinham como responder. E toda criança era ensinada por seu pai, e quando chegava com 12 a 13 anos de idade, eles passavam por uma festa, essa festa de iniciação para a sua vida adulta. Bar Mitzvah é o nome dessa festa. Eles então passavam por essa festa para dizer, a partir de agora você é adulto. A partir de agora você tem condições de ler a Bíblia numa sinagoga, num culto. Porque até os 12 anos de idade, aprenda em silêncio. Aprenda com seus pais na sua casa. Tire a dúvida com seus pais. E com 12 anos de idade ele já poderia agora estar no templo e falar também no templo. E agora, com 12, 13 anos de idade, qual era o desejo deles? Eu quero um rabi, um mestre que me ensine. E eles chegavam para um rabi da época, e existiam vários, chegava para um rabi e dizia, o senhor pode ser meu rabi? Pode ser meu professor? E aquele professor começava a fazer pergunta, me fala aí de Gênesis então, alguma coisa. O que é que você entende? Na criação, o que é que você fala sobre isso? E Deus, quando Ele falou com Moisés, e começava a fazer pergunta.
Se o menino respondesse direitinho, ele recebia uma resposta. Se ele não respondesse a contento, o rabino olharia para ele e diria assim: você é um bom judeu, volte para a casa do seu pai, aprenda a profissão do seu pai e seja um bom judeu. Ou seja, vai para casa. Mas se a criança, com 12, 13 anos de idade, respondesse tudo que o rabino perguntasse, ele olharia para aquela criança e diria: segue-me. E quando ele falava segue-me, eu passei no vestibular. Eu passei, agora terei um rabino que vai me ensinar e eu vou poder ser um escriba, alguém de respeito, alguém letrado que vai poder estudar mais a fundo as Escrituras e ensinar a outros. Todos os 12 apóstolos de Jesus foram recusados pelos rabinos da época. Todos eles eram pescadores. Aprenda a profissão do teu pai. Marceneiro, pescador, e aí cada um tinha a sua profissão. Nenhum era rabino. E já tinham sido rejeitados, já passou 12, 13 anos, já tinha passado. E Jesus olha para eles e diz: segue-me. Pensa na alegria. Um rabino me aceitando. Eu fui rejeitado por Gamaliel, eu fui rejeitado por aquele outro rabino, e agora Jesus me aceitou. E eles largavam tudo para seguir o seu mestre, para seguir Jesus. E agora nós vemos aqui: Senhor, permite-me primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa que os mortos sepultar os seus mortos. Parece um pouco rude Jesus falar isso, não é? Deixa eu enterrar o meu pai, depois eu vou te seguir. Não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você vem e me segue. Qual entendimento nós devemos ter sobre essa passagem bíblica? Irmãos, este jovem que tinha sido recusado por outro rabino, Jesus olha para eles: então, me siga. E ele dá uma desculpa. Essa desculpa, sabe qual foi? Mestre, eu ainda sou muito novo. Eu ainda tenho muito a fazer com os meus pais, na profissão dele. A empresa está crescendo, prosperando. Se eu for te seguir agora, eu tenho que abandonar tudo. Deixa, quando meu pai ficar velho, quando ele morrer, mais tarde eu te sigo. Mais tarde eu serei batizado. Agora eu sou muito novo ainda. Eu ainda não tenho certeza. O convite é honroso. As pessoas tinham rejeitado esse homem, mas Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Nessa noite, o Senhor está dizendo ao seu povo, à sua igreja que está reunida nesse lugar, quem sabe alguém que esteja acompanhando de maneira remota também, o Senhor está dizendo: segue-me. Será que você está ouvindo esta palavra e entendendo que Deus está falando contigo? Bem, irmãos, aqui o Senhor deixa de maneira clara essa pergunta e a resposta é individual. A resposta é individual. E o Senhor, quando Ele fez esse convite, talvez o rapaz disse: deixa primeiro enterrar os meus pais. Por quê? Porque ele escutou o Senhor dizendo: até a raposa tem um lugar para dormir, até o passarinho tem ninho, mas o Filho do Homem não tem. Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Será que eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus? Será que eu quero ser filho de Deus? Será que eu quero ter os meus pecados perdoados? Será que eu quero ter a salvação? Porque é isso, o convite de Jesus é para a salvação eterna nele. É para ser curado nele, é para ser liberto nele, é para ser livre nele, livre do medo, livre do engano, livre da dúvida. Mas esse negócio de ficar, deixa primeiro eu fazer isso aqui, deixa eu sentar nessa cadeira e na outra. Meu avô já falava isso. É possível que os avós dos senhores também falam isso. Quem quer sentar em duas cadeiras, acaba sentando no chão.
E aí a pessoa fica assim, no meio do caminho, eu não sei se quero, não sei se não quero. Diz, olha, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Mas o meu convite para você é, segue-me. E o tema da mensagem hoje é, qual a sua resposta? O Senhor estava, nesse momento, estabelecendo uma prioridade. Se você quer me seguir, você tem que me colocar como prioridade em sua vida. É isso que você deseja, colocar o Senhor em primeiro lugar? Quando o Senhor falou em Lucas capítulo 14, Ele disse, se alguém quiser me seguir, renuncie a tudo quanto você tem, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Abra mão dos seus direitos, abra mão da sua resistência humana, a carnalidade, a mentalidade. Nós temos um desafio que é a nossa mente, a nossa razão lutando contra a nossa fé e a lógica humana. E a fé é superior à razão. A fé é transcendente, ela transcende ao nosso entendimento. Imagine andar sobre as águas, ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios. Irmãos, fé é sobrenatural. E o Senhor faz um convite para nós, para sairmos do natural, para entrarmos em comunhão com Ele, alinhado com Ele e com Sua palavra. Convite o Senhor nos fez. Ultrapasse seus limites. Passem para outra margem, o Senhor disse. Deixe de ficar limitado na sua mente. Ultrapasse a barreira da dúvida. Ultrapassem as barreiras da mentira, do engano. Esvazie-se de si mesmo, porque no versículo seguinte ele diz, Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E aí o Senhor continua dando o alerta para ele. Você está disposto? Nós vamos louvar o Senhor com uma canção que diz, eu tenho um chamado. Quando o Senhor olhou para aquele homem e disse, segue-me, Ele estava dizendo, eu estou te chamando. Quando você, junto conosco, cantar essa canção, nós estaremos dizendo, o Senhor está me chamando, eu tenho um chamado. E o nosso chamado é para esse dia, para esse tempo que nós estamos vivendo. Pastor, mas é um tempo turbulento, um tempo difícil. Tempos difíceis geram homens fortes, corajosos. Então nós vamos louvar o Senhor com essa canção, eu tenho um chamado. Eu convido você a cantar, depois nós vamos orar. Qual a sua resposta é o tema dessa mensagem. Então nós já vimos que o Senhor está chamando um povo para si. E esse povo, Ele chama, segue-me. E quando Ele faz esse convite honroso, a resposta honrosa que nós podemos fazer, jamais vou me calar. O Evangelho eu vou anunciar, como acabamos de cantar. O Senhor nos chama nesses dias para que possamos seguir os ensinamentos do Senhor, fazendo a obra do Senhor, anunciando para Erval do Oeste, Joaçaba, Luzerna, para o Vale do Rio do Peixe, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo salva, em Jesus nós temos o perdão, em Jesus nós temos a cura, em Jesus temos salvação, eu e você temos essa mensagem, não vamos nos calar, amém?